O milionário congela ao ver mendiga velha esperando carona com seus 3 gêmeos secretos. João respirou fundo, abafou o sussurro dos carros e daquela cidade que não para nunca. No coração da metrópole, seu mundo era feito de vidro espelhado, arranha-céu e contas bancárias gordas. Luxo, poder, decisões que moldavam destinos. Mas, naquele instante, algo prendeu seu olhar como uma lâmina fria no peito. Ali, na calçada suja, uma velha mendiga tremia sob o sol ardente. O cheiro de suor e dificuldade exalava dela, enquanto segurava firme 3 crianças, 3 gêmeos, na aparência frágil, mas com olhos que carregavam sofrimento e coragem. Ela segurava o celular, o dedo trêmulo, prestes a apertar o botão do aplicativo de transporte. Rosa, como dizia a plaquinha pendurada no pescoço amarelo pelo tempo, tinha uma expressão de esperança desesperada e medo contido. Não se tratava de uma mulher qualquer, à espera de uma carona. Um arrepio subiu pela espinha, um nó apertou sua garganta, as mãos começaram a tremer. A voz rouca da mulher cortou o ar. Seu irmão, ele vivia falando de você. Achávamos que estava morto, mas os meninos são dele. O silêncio explodiu no meio da rua. As palavras dela caíram como uma bomba. João piscou várias vezes, como quem tenta acreditar no absurdo. Seu irmão desaparecido, o mesmo que ele enterrara na memória, vivo e ali, fazendo daqueles 3 meninos os seus sobrinhos. O fraco sol da tarde parecia agora um holofote numa cena de filme policial. Pessoas ao redor começaram a mexer a cabeça, cochichar, olhar curiosas, julgando sem saber. O metrô distante ecoava a pressa indiferente da cidade. O tempo, antes um luxo para João, agora parecia um inimigo. Aquela família, invisível até então, estava na sua frente, frágil, ameaçada, confusa. A promessa de apenas mais um dia de negócios foi engolida por um turbilhão de emoções. Medo, culpa, urgência. Ele sequer sabia onde começar. Rosa, então, com voz embargada, fez um pedido simples e cortante. Você pode nos ajudar? O rosto do milionário endureceu, mas o coração se apertou tanto que ele sentiu as lágrimas quase vazarem. O mistério por trás do desaparecimento do irmão começava a se desenrolar ali, naquele instante. Ali mesmo, naquele cruzamento onde opulência e miséria batiam cara a cara. O que havia acontecido? Por que ele nunca soube da existência dos meninos? E, principalmente, quem os ameaçava numa cidade tão cheia de segredos sombrios? João deu um passo à frente, decidido, mas sua mente fervilhava com perguntas. A vida luxuosa que construiu tremia sob seus pés, evidente e frágil diante daquele quadro devastador. Um jogo perigoso estava prestes a começar, e ele teria que escolher entre continuar no alto de seu palácio de vidro ou descer para proteger aqueles que misteriosamente precisavam dele desesperadamente. Seriam eles a sua redenção ou o peso dessa verdade enterraria para sempre a imagem do homem que ele achava ser? Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante.
Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade. E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. João sentiu o suor escorrer pela testa, apesar da sombra do prédio atrás. O sol nem era tudo aquilo, mas o clima ali parecia de fim de mundo. As palavras da velha martelavam na cabeça dele, cada sílaba enfiando um prego. Você pode nos ajudar? O peito doía. Vontade de fugir. Vontade de ficar. Ele olhou para os lados, esperando não ser visto, mas sabia que os curiosos estavam ali, com olhos de juiz. Os gêmeos se encolheram atrás das pernas finas de Rosa. O mais novo segurava um carrinho quebrado, protegido como relíquia. A véia puxou os meninos para mais perto, quase sufocando em desespero. João queria falar, mas o nó na garganta não deixava sair nada, nem mesmo um suspiro. Alguém riu do outro lado da rua. Moedas tilintaram. Um carro buzinou forte, o motorista xingou, e o mundo parecia girar, enquanto a realidade empurrava João para um buraco sem fundo. Ele pensou no irmão, nas festas da infância, nos campeonatos de futebol barrento, no silêncio pesado do sumiço. Aquela dor antiga voltava agora, misturada com culpa e medo de não dar conta. Ele respirou fundo, finalmente, e se agachou diante das crianças. Eu vou ajudar. Sim, eu prometo. Falou baixo, mas sentiu o peso das próprias palavras. Mal a frase saiu, um grito rasgou o ar. Um dos gêmeos, um menino quieto, de olhar estranho, começou a tremer, olhos arregalados, como se visse um fantasma. Rosa largou o celular, desesperada. Dois homens apareceram no meio da multidão, rosto coberto, roupas escuras, passos apressados. Um deles apontou o que parecia ser uma arma, ou talvez fosse só um pedaço de cano. Mas o terror era real. Dava para sentir no estômago. Fiquem onde estão, berrou o sujeito, voz grossa, cheia de raiva. O coração de João quase parou. As pessoas ao redor congelaram. Vidros tremularam do outro lado da calçada, como se a própria rua estivesse segurando a respiração. O mais chocante veio na sequência. O homem mascarado olhou direto nos olhos de João, com uma fúria conhecida, familiar até. Os meninos choravam baixo. Um silêncio torturante se fez. João! Gritou o segundo estranho, a voz trêmula de nervoso, sotaque carregado de outra região, mas com algo no jeito dele que fez João estremecer todo. Antes que alguém pudesse pensar, Rosa caiu de joelhos, puxando os meninos. O sujeito mascarado arrancou o próprio capuz, e por um segundo, mundo parou ali. O rosto
era o do irmão de João. Sujo, barba crescida, olhos febris. Tudo se fragmentou num instante. O morto da família estava vivo. O irmão perdido estava ali, frente a frente, no meio da rua, quase irreconhecível, armado, assustado, do lado errado da lei. Um choque tão grande tomou conta que João sentiu os joelhos falharem. A velha puxou as crianças como se ainda quisesse escondê-las de tudo. Eles estão vigiando. O tempo acabou para todo mundo, sussurrou o irmão, encarando João com olhos de cão acuado. E foi então que ele apontou a arma para a própria Rosa. O dedo trêmulo, o medo explodindo no ar. Antes que alguém pudesse gritar, o som de tiro ecoou pela rua. Mas não havia sangue, não havia queda. Só a expressão arregalada de pavor nos rostos de todos. No lugar do disparo, uma fumaça colorida saiu do cano. Uma fumaça azul. Os policiais viraram a esquina, sirenes berrando. João nem respirava. O que acabara de acontecer? De quem era a ameaça de verdade? E, principalmente, por que o irmão vivo apontaria uma arma, mesmo de fumaça, para a única pessoa que parecia estar protegendo seus filhos? As respostas ficaram soltas no ar, misturadas à fumaça azul, o cheiro de pólvora falsa e o desespero agarrado na pele de cada um. O som do tiro de fumaça azul reverberou pela calçada, interrompendo o silêncio carregado de dúvidas. As pessoas recuaram, como se tivessem levado um soco no estômago. Todas as atenções se voltaram para aquele instante insólito. O irmão de João, braço trêmulo e expressão de desespero, olhou para ele, e por um momento tudo pareceu parar. "Não é o que parece!" gritou a figura encapuzada, a voz rouca carregando o peso de sua história. Mas João estava paralisado, feito de pedra. Ele não conseguia compreender. Não dava para acreditar que o irmão que pensava estar morto estava ali, e ainda assim com uma arma, mesmo que de brincadeira. "O que você está fazendo?" João conseguiu finalmente perguntá-lo, a voz arrastada, como se cada palavra fosse uma gota de sangue. Eu não tive escolha." O rosto do irmão começava a se distorcer, raiva e medo emaranhados numa expressão que João mal reconhecia. Os gêmeos choravam, se enterrando ainda mais atrás da velha, que havia perdido a cor do rosto. "Eles estão nos seguindo, João. Precisamos de você. Precisamos de proteção." Num movimento abrupto, o irmão colocou a arma de fumaça no chão. Um gesto desesperado. Mas o movimento não passou despercebido. Fios de tensão se tocaram, e os estranhos do outro lado da rua pareciam se preparar para agir. Algo estava prestes a acontecer, e o instinto de sobrevivência nos corações de todos ali parecia ser palpável. "Se você está aqui, por que não me procurou antes?" A pergunta explodiu em João, e ele sentiu a raiva fervendo dentro dele. "Por que esperar tanto, se você está vivo? Por que eu não queria que você se envolvesse?" O irmão se apressou a responder, mas a voz soava quebrada, como se houvesse mais escondido. "Você não sabe o que está em jogo. O que aconteceu comigo e com eles." Apontou para os gêmeos, que se encolhiam trêmulos. "Mas você é meu irmão.
O grito de João ecoou na calçada. Cada sílaba uma flecha cravada mais fundo. O mundo que ele conhecia começava a se desmoronar. A multidão, antes indiferente, agora olhava com reprovação. De repente, como se a gravidade da alma se intensificasse, algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu na multidão, alta, de cabelo desgrenhado e olhos encharcados de determinação. Ela atravessou a rua, empurrando a multidão como se tivesse detonado uma bomba. João! Gritou, a voz cortante como vidro. Não! Ele é perigoso! João piscou, confuso. Aquela voz, familiar, e aquelas palavras, pesadas. A mulher o alcançou, seus olhos brilhando. Eu sou a mãe das crianças. O ar ficou pesado, gelo correndo pela espinha de João. A confusão montou um espetáculo de choque, como se 1000 vozes gritassem na sua mente. O irmão, arregalado, olhava para ela, a boca aberta em descrença. Mãe, como você? Eu sempre soube que eles eram seus. Ela se virou para os gêmeos, que permaneciam escondidos. E por causa disso, estou aqui para protegê-los. De vocês dois. Um silêncio absoluto tomou conta do local. Todos os olhos estavam fixos neles. As sirenes se aproximavam e a mudança no ar cheirava a caos, a desespero. O que estava acontecendo? Segredos enterrados, mentiras, amores e desamores, estavam todos ali, à luz do dia, expostos. E então, sem aviso, o chão sob os pés de João se desfez. Uma reviravolta. Um jogo perigoso, onde ele não sabia mais em quem confiar. O que havia acontecido com sua família? Ele estava ali, no meio de um turbilhão de emoções e perguntas sem respostas. E a única coisa que sabia naquele momento era que a verdade estava mais distante do que nunca. E o tempo estava se esgotando. O ar parecia pesado e carregado de tensão. Enquanto as palavras da mulher ainda ecoavam na mente de João, o caos à sua volta se intensificava. Os olhos do irmão estavam fixos nela, misturando incredulidade com uma fúria que João mal compreendia. As sirenes da polícia estavam cada vez mais próximas, e o clima de apreensão pulsava como um tambor. Como você pode fazer isso? O irmão gritou, a voz transbordando de desespero. São meus filhos também. A mulher balançou a cabeça, confusa e assustada. Você não entende. É por isso que estou aqui. Ninguém pode saber que você está vivo. Eles estão observando, ameaçando nossas vidas. Precisamos ficar juntos, mais longe de todos os outros. Os gêmeos estavam em um canto, agarrados um ao outro, olhos arregalados, ouvindo cada palavra pesada que caía do ar. O peso do momento pairava sobre eles, cada olhar, cada movimento, carregando o que viria a seguir. Mas uma nova voz roubou a atenção de todos. Parados, no chão. As ordens ecoou pela rua. Era a polícia, com armas em punho, em direção ao tumulto. João não sabia se corria ou ficava. A cena se desdobrava em câmera lenta. Mas antes que qualquer escolha fosse feita, algo chocante aconteceu. Um homem,
surgido do meio da multidão, empurrou a mulher de João para o lado. Ele era alto, com um semblante conhecido, mas a instabilidade em seu olhar era terrível. Todo o ódio que até então estava contido naquele encontro irrompeu. O que você está fazendo aqui? Necessidade e desespero se misturavam em sua voz. O homem era um antigo rival, alguém que tinha um passado sombrio com sua família. Um homem que tinha jurado vingança no passado, mas ninguém sabia o quão profundo era esse desejo. Eu só quero proteger os meninos, a mulher gritou, mas sua voz mal conseguia atravessar a adrenalina que dominava a cena. Eles não têm culpa. Essa família nunca foi sua, Rosa. O homem rosnou, e todos perceberam que ele tinha algo nas mãos. Um pequeno dispositivo brilhava, algo que parecia inofensivo, mas tinha um brilho que sugeria perigo. Você não deveria ter voltado. Nesse instante, tudo se desfez. Um clarão, e o silêncio se estendeu. Uma explosão de luz dançou pelo ar, e a multidão gritou. O chão sob os pés de todos começou a tremer, como se a própria cidade estivesse sucumbindo a um vendaval emocional. As sirenes se tornaram um eco distante, enquanto a nuvem de fumaça, que não era azul, mas preta como breu, cobria tudo à sua volta. João! Rose gritou, enquanto a fumaça impedia a visão. Havia desespero em sua voz, misturado ao tremor inconfundível da dor. Com um impulso, João se atirou em direção à fumaça, sentindo o calor e a pressão. No meio do caos, apenas um pensamento dominava sua mente: encontrar os gêmeos, proteger a família. Mas a voz de um dos gêmeos, misturada ao clamor da multidão, cortou o ar. Você não é o papai. A frase soou nas ondas do desespero, como um sino de alerta. Os gêmeos, na verdade, não eram apenas filhos do irmão perdido. Eram também frutos de uma história não dita. Uma história que João nunca soube. A ligação entre eles era mais complicada, mais confusa do que ele imaginava. Com o coração acelerando, ele tentou perceber a situação ao seu redor, mas a fumaça tornou tudo mais difícil. Ele se perguntava sobre a verdadeira identidade da mulher ao seu lado, sobre o que ela realmente significava para os gêmeos. E a imagem do irmão, que antes era familiar, agora e tornava um enigma. Quando a poeira começou a assentar, João viu os rostos assustados de todos ao seu redor. A realidade havia mudado. A verdade que ele buscava estava obscura, e as conexões que pensou serem claras estavam se desmanchando. Como ele poderia proteger aqueles que amava, quando não sabia mais a verdade? Quando as questões começaram a girar em sua cabeça, uma figura misteriosa se destacou na borda da fumaça, observando, sem se mover. Com um olhar penetrante, um sussurro surgiu do fundo. Você não pode fugir da verdade, João. O tempo está se esgotando. E então tudo ficou escuro de novo. João sabia que a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas estava preparado para o que viria a seguir? O choque estava longe de terminar. Lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Um silêncio gélido dominou a cena. A fumaça ainda pairava no ar, misturando confusão e terror. João estava paralisado, suas emoções em um turbilhão. O olhar do irmão, tão familiar e ao mesmo tempo tão distante, pesava como uma âncora. E agora, com a revelação da mãe das crianças, tudo parecia desmoronar. Mas aquela sensação de desespero estava prestes a ser superada. Então, como um raio cortando o céu escuro, uma explosão de luz e som irrompeu na multidão. O homem alto, que havia feito o aviso, ativou o dispositivo que segurava, emitindo um som ensurdecedor. Um artefato, uma granada de fumaça, causou ainda mais pânico. Os rostos ao redor se distorceram em terror, misturando gritos e correria. A multidão se dispersou, buscando abrigo. "Corra!" João gritou, instintivamente, puxando a mulher e os gêmeos para mais perto, tentando encontrar um caminho seguro. Mas a mulher parecia petrificada, presa entre o horror e a realidade. E no meio do caos, o irmão de João parecia se transformar. O olhar de desespero foi substituído por uma determinação implacável. Ele olhou para João e disse, com voz firme: "Eu não sei como, mas precisamos do dispositivo." "Dispositivo? Que dispositivo?" João quase gritou, seus nervos à flor da pele. As perguntas martelavam sua mente, mas o tempo estava se esgotando. "Da mulher. Ela é a chave," ele respondeu, apontando para a mulher, que com os gêmeos agarrados, agora olhava para ele, com uma mistura de pavor e confusão. Então, como se despertasse de um transe, a mulher começou a se mover. Ela ergueu as mãos, exibindo um colar brilhante. "Vocês não entendem. Esse colar não é só um símbolo. Ele contém segredos que podem salvar todos nós." João e seu irmão se entreolharam, um misto de incredulidade e raiva. "Como assim? O que você quer dizer com segredos? E quem são eles que estão nos seguindo?" A tensão aumentava a cada palavra, como um fio prestes a arrebentar. "Eu fui forçada a fazer isso. Eles me obrigaram." A mulher parecia desmoronar, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto a fumaça começava a se dissipar, revelando mais do caos ao redor. "Se vocês soubessem a verdade, nunca teriam me procurado. Não podem confiar em mim." Nesse momento, um dos gêmeos, o mais novo, desabou em lágrimas. "Mamãe, eu tenho medo." E a palavra mamãe reverberou como um eco entre os outros. A revelação apenas adicionou mais confusão ao cenário caótico em que ninguém sabia mais em quem confiar. A cena virou um chão de egos transbordando. João sentiu as pernas tremerem sob ele. Ele queria acreditar nela, mas a história estava cheia de buracos. "E quem mais sabe sobre esse colar?" "O que você fez?" A voz dele estava carregada de dúvidas. Mas, antes que a mulher pudesse responder, o homem que havia ativado a granada de fumaça surgiu novamente, agora com expressão de fúria e frustração. "Você não pode continuar escondendo isso. É hora de revelar tudo." A verdade estava pendendo no ar. Uma promessa de revelações
devastadoras. A multidão agora começava a se reagrupar, muitos com os olhos fixos na cena, aguardando ansiosamente por um desfecho. E a tensão atingiu o ápice. Você não sabia que eles eram de sua própria família. O homem gritou, a indignação subindo. E que o colar, a origem de tudo, pertence à sua mãe, Rosa. Você é a herdeira. Eles estão atrás de você. E seu irmão. Ele sabe da verdade. As palavras cortaram como um golpe. João sentiu o coração disparar, como se um terremoto estivesse revirando sua essência. Tudo o que pensou que sabia estava desmoronando numa velocidade vertiginosa. E enquanto a confusão tomava conta, a lembrança da história apagada de sua família começou a ressoar em sua mente. O que mais ele não sabia? Quem eram eles que o ameaçavam e a quem mais deviam o respeito? Os gêmeos, agora em um redemoinho de lágrimas e temor, olhavam de volta, inocentes e perdidos neste jogo de sombras. Eu vou protegê-los. João disparou, o desejo de salvar se elevando acima de tudo. Mas a cada instante que passava, ele sentia que a verdade estava fugindo. Como ele conseguiria proteger alguém quando nem mesmo sabia o que estava enfrentando? As sirenes se aproximavam em um lamento de alarme e urgência. E enquanto a verdade finalmente começava a emergir, João percebeu que tudo estava se desdobrando em direções que ele nunca poderia prever. O tempo estava se esgotando. E ele sabia que antes que pudesse descobrir a verdade sobre o colar, teria que fazer uma escolha que mudaria tudo. O ar parecia pesado e carregado de tensão. Enquanto as palavras da mulher ainda ecoavam na mente de João, o caos à sua volta se intensificava. O olhar do irmão, tão familiar e ao mesmo tempo tão distante, pesava como uma âncora. A multidão, agora inquieta, murmurou entre si em um misto de temor e curiosidade. E a cada segundo que passava, a urgência aumentava. Então, como um raio cortando o céu escuro, uma explosão de luz e som irrompeu na multidão. O homem alto, que havia feito o aviso, ativou o dispositivo que segurava, emitindo um som ensurdecedor. O pânico se espalhou como um incêndio, e os rostos ao redor se distorceram em horror. Todos começaram a correr, buscando abrigo enquanto o caos se desenrolava. "Corra!" João gritou, puxando a mulher e os gêmeos para mais perto. Mas algo nele germinava, um medo crescente. Ele olhou para o irmão, ainda com um olhar desesperado, certo de que quanto mais tempo passasse ali, mais perigosa a situação se tornaria. "Precisamos sair, agora!" exclamou. Mas a mulher parecia paralisada, presa entre o horror e a realidade. Os gêmeos choravam em seus braços, com os olhos arregalados e a respiração entrecortada. No meio da confusão, um grito agudo cortou o ar. "Mãe, você nunca soube, não é? Sempre tão despreocupado na sua vida de luxo, não percebeu que estava cercado por mentiras?" A multidão estava agora em desespero total, mas a revelação do homem cortou tudo como uma lâmina. "Você não sabe que este colar pertence a um grupo muito poderoso e que nós sabemos quem está realmente no jogo?" João sentiu a cabeça girar. Um grupo poderoso? O que ele queria dizer com isso? A mulher, ainda ao seu lado,
começou a tremer. O que você está insinuando? A voz dela estava baixa, quase como um sussurro, enquanto os olhos dela se arregalavam com a revelação iminente. Sim, Rosa, você está muito mais envolvida do que pensa, o homem disse, se aproximando como um predador prestes a atacar. E seus filhos, eles são peças desse tabuleiro e você só agora está percebendo. O tempo está acabando. E se você não escolher o lado certo, pode perder tudo. João olhou para os gêmeos, suas pequenas mãos emaranhadas nas roupas da mãe. O pânico pulsava. Cada batida do coração ecoava nas têmporas dele. Os sussurros da multidão cercavam o ar como uma tempestade crescente. Então ele tomou um passo à frente, decidido. Eu não vou deixar que façam mal a eles. As palavras saíam como um grito profundo, sacrificial. O que mais ele não sabia? Que verdades estariam escondidas, aguardando para serem desenterradas. E como uma bomba prestes a explodir, a reviravolta aconteceu. O homem estendeu a mão e fez um gesto. De repente, um grupo de pessoas mascaradas surgiu do nada, cercando a cena, armados e prontos para agir. Os rostos conhecidos entre eles eram um choque. Amigos conhecidos de João, que em um instante passaram de apoiadores a intimidadamente enigmáticos. O mundo que João conhecia começou a desmoronar. Ele olhou para o irmão, as lágrimas nos olhos. Traição? Verdade? O que você escondeu de mim? E aquela cena simples se transformou em um mar de mentiras, com as ondas do caos chegando a um ápice devastador. E no meio da confusão, o silêncio se instalou por um breve momento, enquanto todos esperavam pela decisão de João. Sobreviveria à tempestade que vinha? A verdade estava mais próxima, mas ela era mais amarga do que qualquer um poderia imaginar. Um mistério ainda mais profundo os aguardava, prestes a ser revelado. E agora a pergunta era: quem ele realmente poderia confiar? O silêncio na rua era ensurdecedor. Todos estavam paralisados, assistindo à cena épica que se desenrolava diante deles. O irmão de João, que até então parecia ser a chave para descobrir a verdade, agora estava cercado de trevas. E ele, sem saber o que fazer, sentiu seu coração acelerar. Uma sensação de desespero se espalhou por ele, como se estivesse em um pesadelo. O homem alto que havia desatado o caos parecia se deliciar com a confusão que criara. Enquanto todos estavam distraídos com a fumaça e o clamor, João percebeu que a mulher estava prestes a dizer algo. Ele se inclinou para ouvir, mas antes que pudesse captar suas palavras, com um movimento rápido, ela puxou algo do bolso. Era um pequeno dispositivo que brilhava com uma luz estranha. O ar parecia se eletrificar. Você não sabe o que está acontecendo. Esta é a chave para tudo, ela gritou, sua voz tremendo. Os gêmeos se apertaram ainda mais contra ela, os olhos arregalados. A multidão, agora inquieta, murmurava em vozes baixas, como se o medo se apoderasse de todos. João sentiu a pressão de olhares curiosos, quase ávidos. — O que você quer dizer? Perguntou, seu tom urgente, quase suplicante. Eles não são quem você pensa que são. A mulher apontou para o homem que havia ativado o dispositivo. O traidor disfarçado. Ele está trabalhando para um grupo ainda maior. Ele quer o colar. Uma onda de choque passou por João. Como assim?
Todo o intuito da revelação se dissolveu em um misto de incerteza e desconfiança. O que ela estava insinuando? E aí, sem mais avisos, a multidão se agitou. Pessoas começaram a gritar, enquanto olhares se cruzavam, refletindo a dúvida que agora permeava. O homem traiçoeiro ergueu as mãos, como se quisesse acalmar os ânimos. Mas na mesma hora, algo surgiu da multidão. Um jovem, visivelmente agitado, correu em direção a eles. "Pai, é você!" gritou, e a frase cortou o ar como uma faca. João ficou paralisado. O quê? A incredulidade tomou conta dele, misturada a um pingo de esperança. Foi então que os rostos se transformaram. O homem alto piscou. A máscara de controle se desfez. "Não pode ser", murmurou, a expressão mudando rapidamente. Então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. O jovem avançou, e quando seus olhos se encontraram com os de João, um reconhecimento passou como uma eletricidade. "Eu sou seu filho, João." A afirmação soou como um trovão. As palavras pairavam no ar, e o impacto foi devastador. Todos os olhares voltaram-se para João. O mundo parecia girar, e ele mal conseguia respirar. "Filho? Como?" Ele se lembrou de uma noite distante. Algo escondido no fundo das memórias. Uma paixão e um segredo. A verdade que nunca soube. O olhar de um desconhecido que, na verdade, carregava sangue do seu próprio sangue. O homem que tinha se revelado traiçoeiro agora estava em choque, e a mulher começava a tremer. "Você não pode estar fazendo isso. Isso não pode ser verdade", ela implorou. Mas o garoto apenas olhava para João, como se aguardasse por uma resposta. Nesse momento, a realidade despedaçou tudo. A verdade começou a se desenrolar em uma linha do tempo que João não havia percebido. Conflitos, traições, segredos enterrados embaixo de anos de silêncio. Ele mal conseguia compreender a dimensão do que estava prestes a se revelar. E enquanto a confusão se intensificava, novos rostos emergiam da multidão. A história era muito mais rica, mais complicada do que ele imaginava, e tudo ao seu redor parecia ficar em câmera lenta. Ele se perguntou, em quem ele poderia confiar agora? Os gêmeos encarando-o, a mulher invocando a verdade e o filho perdido. Cada uma dessas figuras era uma peça que se encaixava em um quebra-cabeça que nunca soubera que estava montando. A tensão na rua era palpável. Um farol mudava de cor. A multidão agora um borrão de rostos. Uma reviravolta tão chocante que deixou cada um ainda mais preso a um enigma sem solução. João sentiu o mundo girar mais uma vez. O que vinha a seguir era um mistério que o esperava no horizonte, indefinido e aterrador, pronto para desabar sobre eles. O silêncio na rua era ensurdecedor. Todos estavam paralisados, assistindo à cena épica que se desenrolava diante deles. O irmão de João, que até então parecia ser a chave para descobrir a verdade, agora estava cercado de trevas, e ele, sem saber o que fazer, sentiu seu coração acelerar. Uma sensação de desespero se espalhou por ele, como se estivesse em um pesadelo. O homem alto, que havia desatado o caos, parecia se deliciar com a confusão que criara.
Enquanto todos estavam distraídos com a fumaça e o clamor, João percebeu que a mulher estava prestes a dizer algo. Ele se inclinou para ouvir, mas antes que pudesse captar suas palavras, com um movimento rápido, ela puxou algo do bolso. Era um pequeno dispositivo que brilhava com uma luz estranha. O ar parecia se eletrificar. Você não sabe o que está acontecendo. Esta é a chave para tudo, ela gritou, sua voz tremendo. Os gêmeos se apertaram ainda mais contra ela, os olhos arregalados. A multidão, agora inquieta, murmurava em vozes baixas, como se o medo se apoderasse de todos. João sentiu a pressão de olhares curiosos, quase ávidos. "O que você quer dizer?" perguntou, seu tom urgente, quase suplicante. "Eles não são quem você pensa que são." A mulher apontou para o homem que havia ativado o dispositivo, o traidor disfarçado. Ele está trabalhando para um grupo ainda maior. Ele quer o colar. Uma onda de choque passou por João. Como assim? Todo o intuito da revelação se dissolveu em um misto de incerteza e desconfiança. O que ela estava insinuando? E aí, sem mais avisos, a multidão se agitou. Pessoas começaram a gritar, enquanto olhares se cruzavam, refletindo a dúvida que agora permeava. O homem traiçoeiro ergueu as mãos, como se quisesse acalmar os ânimos, mas na mesma hora, algo surgiu da multidão. Um jovem, visivelmente agitado, correu em direção a eles. "Pai, é você!" gritou, e a frase cortou o ar como uma faca. João ficou paralisado. "O quê?" A incredulidade tomou conta dele, misturada a um pingo de esperança. Foi então que os rostos se transformaram. O homem alto piscou, a máscara de controle se desfez. "Não pode ser", murmurou, a expressão mudando rapidamente. Então tudo aconteceu ao mesmo tempo. O jovem avançou, e quando seus olhos se encontraram com os de João, um reconhecimento passou como uma eletricidade. "Eu sou seu filho, João." A afirmação soou como um trovão. As palavras pairavam no ar, e o impacto foi devastador. Todos os olhares voltaram-se para João. O mundo parecia girar, e ele mal conseguia respirar. Filho? Como? Ele se lembrou de uma noite distante, algo escondido no fundo das memórias. Uma paixão e um segredo. A verdade que nunca soube. O olhar de um desconhecido que, na verdade, carregava sangue do seu próprio sangue. O homem que tinha se revelado traiçoeiro agora estava em choque, e a mulher começava a tremer. "Você não pode estar fazendo isso. Isso não pode ser verdade." Ela implorou, mas o garoto apenas olhava para João, como se aguardasse por uma resposta. Nesse momento, a realidade despedaçou tudo. A verdade começou a se desenrolar em uma linha do tempo que João não havia percebido. Conflitos, traições, segredos enterrados embaixo de anos de silêncio. Ele mal conseguia compreender a dimensão do que estava prestes a se revelar. E enquanto a confusão se intensificava, novos rostos emergiam da multidão. A história era muito mais rica, mais complicada do que ele imaginava. E tudo ao seu redor parecia ficar em câmera lenta. Ele se perguntou: em quem ele poderia confiar agora? Os gêmeos encarando-o, a mulher invocando a verdade e o filho perdido,
Cada uma dessas figuras era uma peça que se encaixava em um quebra-cabeça que nunca soubera que estava montando. A tensão na rua era palpável. Um farol mudava de cor. A multidão agora um borrão de rostos. Uma reviravolta tão chocante que deixou cada um ainda mais preso a um enigma sem solução. João sentiu o mundo girar mais uma vez. O que vinha a seguir era um mistério que o esperava no horizonte, indefinido e aterrador, pronto para desabar sobre eles. E então, no meio do caos, uma explosão. Não uma explosão de luz, mas uma detonação ensurdecedora que ecoou pela rua. O chão tremeu e os rostos se contorceram em terror. Uma nuvem de fumaça negra subiu, engolindo a visão. Gritos explodiram. As pessoas começaram a correr em todas as direções, enquanto a fumaça tornava tudo escuro e confuso. João sentiu uma mão segurando o braço dele. Era o filho. Pai, rápido, precisamos sair. O olhar angustiado do menino fez o coração de João apertar. Ele não sabia quem era mais vulnerável, eles ou os gêmeos. A mulher gritou do fundo da fumaça. Eles vêm! Precisamos ir agora! E nesse tumulto, a verdade mais devastadora surgiu. A mulher estava ligada, de alguma forma, à explosão. Os traços dela estavam ocultos, com o mundo desmoronando à sua volta. Uma única certeza passou pela mente de João. Tudo o que ele sabia havia mudado. A única pergunta que restava era: o que mais ele desconhecia sobre a verdadeira natureza dela, da família e dos segredos que ainda estavam nas sombras, esperando para serem revelados? O silêncio na rua era ensurdecedor. Todos estavam paralisados, assistindo à cena épica que se desenrolava diante deles. O irmão de João, que até então parecia ser a chave para descobrir a verdade, agora estava cercado de trevas. E ele, sem saber o que fazer, sentiu seu coração acelerar. Uma sensação de desespero se espalhou por ele, como se estivesse em um pesadelo. No meio da fumaça espessa, a mulher ergueu o pequeno dispositivo brilhante. Esse colar, ela começou, mas não deu tempo para ninguém ouvir. Uma explosão. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela rua, abrindo uma fenda no chão. João piscou a luz branca e intensa que inundou o ambiente. Quando a fumaça começou a se dissipar, ele viu vários homens armados surgindo do nada, avançando em direção a eles. Olhos arregalados, todos gritaram ao mesmo tempo. A multidão que antes parecera curiosa, agora se transformou numa massa em pânico, correndo em todas as direções, como se uma onda tivesse varrido a calçada. Rápido, a gente precisa ir. O filho de João puxou o braço dele, mas antes que pudesse sair, algo trouxe tudo a um ponto de paralisia. O homem alto, que havia ativado a granada de fumaça, riu, seu sorriso se estendendo de um lado ao outro do rosto. Não adianta correr. A festa só está começando. A mulher, com o olhar aflito, segurou o colar e gritou: "Você vai arrepender disso." Mas em vez de medo, algo em seu rosto refletia determinação. Isso pegou João de surpresa.
o que estava acontecendo. E aí, no meio daquela confusão, o impensável aconteceu. A mulher virou-se para o irmão de João e, com uma voz firme e clara, disse: Você sempre quis saber o que realmente aconteceu com a nossa mãe. Aqui está a verdade. E então, num movimento repentino, ela puxou o colar e a luz disparou brilhando intensamente. Um clarão iluminou a rua e rostos se contorceram. Mas não era uma luz comum, era como se revelasse algo escondido. Enquanto todos estavam hipnotizados pelo brilho, a verdade emergiu numa projeção que se desenrolou diante deles. Imagens de um passado sombrio começaram a se formar. A mãe deles, uma mulher forte e decidida, estava no centro de tudo. João viu a imagem dela chorando, lutando, e ao fundo, sombras de homens poderosos se reunindo. Um rugido veio do homem alto. Não, você não deveria saber disso. Ele tentava se aproximar, mas a luz parecia protegê-los. A verdade nunca deve ser revelada. Murmúrios começaram a se espalhar. O que é isso? Quem é essa mulher? A multidão, antes atormentada pelo pânico, agora estava intrigada e curiosa. O irmão de João estava em choque, copiando o olhar de João, a confusão estampada no rosto. E no meio de tudo, a revelação final cortou o ar. Uma imagem mais clara apareceu. João viu sua própria imagem na projeção, mas estava cercado por homens estranhos, e na tela as palavras ressoaram: Ele tem que tomar o seu lugar. Os olhares se voltaram para João. O peso da verdade despencou sobre ele como um peso pesado. O que você está dizendo? Sua voz tremia, a cada palavra a dúvida o consumia. E então, como se numa peça ensaiada, o homem alto olhou diretamente para João e sussurrou: Você foi escolhido, na nossa família, para assumir o legado. Os gêmeos tremiam, agarrados à mãe, e o filho de João olhava para ele com expectativa. A última frase ecoou em sua mente, como um eco implacável. O que mais está escondido? O que isso significa? Aquele momento, com toda a verdade exposta, era apenas o começo. A fumaça ainda pairava no ar. E a próxima revelação poderia mudar tudo mais uma vez. Qual era o legado que todo mundo parecia temer? E mais importante, João estava preparado para tudo isso? O tempo parecia estancar enquanto a luz do colar irradiava uma verdade que há tanto estava escondida. João piscou, aturdido, a realidade se revelando em flashes vívidos. Sua mãe chorando, os poderes ocultos que moldaram suas vidas sendo expostos. A verdade que ele buscava, o legado que nunca imaginou que lhe pertencia. Tudo estava ali, diante dos seus olhos. O homem alto se contorceu de raiva. Seu sorriso perdido, agora um gesto agressivo. Você não deveria saber disso. O colar é o que nos une aos nossos verdadeiros propósitos. Você está em perigo. Mas as palavras dele não podiam esconder o fato de que a coragem de João tinha brotado. Perigo? O que você sabe sobre isso? Ele estava farto das mentiras e barreiras. O desespero nos olhos de sua família o motivou a avançar, não recuar. Você já não teve seu tempo de controlar o passado?
Agora é a minha vez. Os gêmeos, pequenos e indefesos, olhavam com olhos grandes, absorvendo a tempestade de emoções ao seu redor. E ao lado deles, o filho de João segurava firme sua mão, um símbolo de esperança em meio ao caos. Eu estou aqui, pai. Sempre estarei. A bomba da verdade não estourou só na vida de João. Ela lançou ondas radicais na multidão em volta. As pessoas murmuravam, algumas horrorizadas, outras intrigadas. O irmão de João, que por tanto tempo fora um mistério, agora se unia a eles em um plano de redenção. Se reúnam, precisamos sair daqui. Eles estão em todo lugar. Ao olhar para a mulher que revelara o colar, João sentiu a complexidade de suas escolhas. E você, o que sabe sobre tudo isso? Por que traçou essa jornada? O que quer realmente? A pergunta ressoou com uma intensidade que fez todos pararem. Eu só queria proteger a família, ela respondeu, os olhos úmidos, mas firmes. Sempre soube que a verdade poderia ser uma faca de dois gumes. Mas agora vemos que juntos somos mais fortes. Com aquele momento de clareza, o som da sirene se intensificou, como uma orquestra de advertência. O tempo estava se esgotando. Corra! João gritou, puxando os gêmeos e seu filho, já decididos a partirem daquele pesadelo. Ele não tinha certeza do que o futuro reservaria, mas sabia o que era realmente importante. Enquanto se afastavam, a confusão ainda reinava na rua. Cada sombra parecia representar um desafio que ainda tinham que superar. Mas João se sentia diferente. O peso da verdade não era mais um fardo, mas uma armadura que o fazia mais forte. Ele soube, naquele instante, que o legado que lhe fora legado não deveria ser temido, mas abraçado. E assim, enquanto corriam para um futuro incerto, ele olhou para o colar iluminado nas mãos da mulher e sentiu que um novo capítulo começava. Um chamado à ação. Um desejo profundo de descobrir todas as facetas de sua verdade. Mas ao lado dele, o olhar do filho que havia revelado sua origem nublava os pensamentos. O que mais estava por vir? O passado espreitava nas sombras, e o que mais precisavam enfrentar. Havia ainda muitas perguntas no ar, e mais verdades à frente. E assim que entraram no primeiro beco escuro, tudo para onde estavam indo. O que o futuro lhes reservaria? O mistério pairava como sempre. Se você gostou dessa história intensa, aqui está a sua chance. Você precisa se registrar agora no canal. Não espere mais um segundo para compartilhar. E esmague o botão like agora para alimentar o algoritmo que nos faz crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você achou. E não se esqueça de compartilhar este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace. Junte-se à nossa comunidade super exclusiva, clicando no link no primeiro comentário. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.